O governo, ele é maligno. Via de regra, ele é maligno. Tô parecendo o 38 agora falando maligno. Daqui a pouco eu vou falar minha honra. Sodomizado. Nossa senhora. Toda conversa com o 38 você tem que acabar em algo. Ou você sodomizar alguém, ou ser sodomizado. Eu não quero nem sodomizar ninguém, nem ser sodomizado. Né? Falei, pô, não tem terceira. Parece um dia. Meu, a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui de carro, né? Pro Rio de Janeiro, eu dirigindo e tal, não sei o quê. Tava saindo com a menina lá e tal, não sei o que, e a gente foi conhecer o Rio mesmo, que eu tava que eles chamam de Baixada. Fui conhecer o Rio. Aí fomos lá, tal, não sei o que. Aí na hora de voltar, ela falou, você quer voltar por onde? Dá pra voltar pela Rocinha ou pelo Complexo do Alemão? Falei, caralho, não tem alternativa C? Que maravilha, hein? Aí ela falou assim, não, é porque o Complexo do Alemão é perigoso. Eu falei, o bom é a Rocinha. Você tá de sacanagem comigo? Falei, você não tem alternativa, é tipo um 38, você não tem alternativa boa. Não, e assim, o problema é o seguinte, a gente faz o mal sem perceber, isso é o pior, a gente faz o mal achando que faz o bem. Eu lembro na época do Sarney, que você tinha os fiscais do Sarney. Então o cara simplesmente tabelava o preço, né? O negócio tem que ter esse preço. Então esse copo, ele tá tabelado, ele custa R$10. Só que o preço pra mim é 11. Se eu não vender por 12, eu tô pagando pra vender esse copo. Aí, se eu colocasse o preço 12, você é um malvadão, você quer explorar o pobre. Eu falei, meu, não dá custo. Ou eu coloco esse preço, ou o produto, ele vai subir. Eu não vou vender ele, porque não dá pra vender. E o brasileiro, e não é na má intenção, eu sei que nessa época não era na má intenção, era na ignorância. O cara lá e ligava pro governo, olha, ele aumentou o preço. Os fiscais do Tsunami, os fiscais do Sarney. Tinha um adesivo dos fiscais do Sarney. Então não é maldade, é burrice, tá? É burrice. Aliás, eu não gosto de coach por causa disso, tá? Então, uma coisa que eu tenho raiva de coach é por causa disso. Porque ele vai lá e pega um bando de burro via de regra, porque o cara que contrata coach geralmente não é muito esperto. Ele vai lá e o coach motiva o idiota, motiva o burro. E uma das coisas mais perigosas, isso em empresa é um crime, uma das coisas mais perigosas que existe é o burro proativo. O burro proativo, ele te lasca. O burro, ele tem que ser preguiçoso. Fica aí, faz o que te manda e não enche o saco. Quando o burro é proativo, ele vem eu vou fazer alguma coisa, ele te ferra. O burro proativo é uma das coisas mais perigosas que existem no mundo. Aí o coach vai lá e ele incentiva o burro a fazer alguma coisa. Aí, eu tô brincando com isso, né? A pessoa pode sair da burrice e tal, isso, né? Isso, tô brincando com isso. Mas só pra terminar essa história, eu não termino as histórias nunca. Só pra terminar essa história, eu até tava falando aqui pra vocês, eu conheci uma menina que era embaixadora de um projeto. Eu já ouvi falar eu esqueci o nome desse projeto. Eu já vi umas 2, 3 pessoas que é de um projeto ligado à política, que parece que também não tem relevância nenhuma, que eu nunca vi, assim, nada grande sobre, mas é um certo projeto ligado à política. Essa menina do Rio aí? Não, outra. Essa é outra menina. É um projeto ligado lá à política e tal, e ela é embaixadora por esse projeto. Aí uns embaixadores sem embaixada, umas coisas estranhas pra caramba e tal, mas é embaixadora. Aí ela tava me contando, e eu tenho esse problema. Às vezes a pessoa... Eu tenho um problema, até conversei com o Geraldo esses dias num caso sobre os 3 reis magos. Me lembra de contar essa história. Que eu tenho um problema assim, eu tenho um problema de enxergar a verdade por trás das coisas, assim. O cara vai contar e fala, peraí, né? É meu trabalho. Sherlock Holmes, assim, você vai questionando. Aliás, Sherlock Holmes, a dádiva dele era a lógica dedutiva. Eu, modéstia à parte, sou bom em lógica dedutiva, né? Então, às vezes a pessoa conta assim uma história e tal, e eu enxergo uma coisa que eu deveria ficar quieto. Eu não deveria falar. Sim. Entendeu? E só que eu não me aguento. Eu falo. Então isso é uma desgraça. Aí essa menina falou pra mim toda empolgada, porque eu sou embaixadora do não sei do quê, esqueci o nome do negócio, mas dane-se. Já vi umas 2, 3 pessoas desse grupo político aí. Eu sou embaixadora do não sei do quê e tal. Falei, bacana, falei assim, eu tô fazendo um trabalho muito legal, que eu pego crianças com 16 anos, adolescente, né, 16 anos, e eu levo eles pra tirar título de eleitor. Eu falei, caraca, como é que é um negócio tão fácil, né? Eu falei, por que eles não vão sozinho e tiram o título de eleitor? Ele falou, não, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento e tal pra tirar o título. Eu falei, algum deles não tem celular com acesso à internet? Tem algum deles que você conheceu que não tinha celular com acesso à internet? Eu falei, não, celular todo mundo tem. Todos têm. Falei, ele não podia pesquisar como tirar o título de eleitor e tal? E é legal quando você fala essas coisas, a pessoa, tipo, culpa você, né? Tipo, é sempre uma ignorância sua por você não entender. Ela fala assim, porque você não entende. Tem gente que ela não consegue
Tá? Ela vai lá, ela não pensa em pesquisar, se pesquisa ela não entende. Falei, gente, mas é ir lá levar um documento. Né? Não tem coisa mais fácil no mundo do que você tirar um título de eleitor, né? Ela, mas você não entende. Tem gente que não tem essa capacidade e tal, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver então se eu entendi, porque eu acho que eu não entendi direito. Eu falei, então você tá pegando moleque de 16 anos, que pra mim não tinha nem que ter o direito de voto. Porque adolescente, já falei isso em vídeo, até aquele Rica Peroni, ele falou exatamente o que eu falo em vídeo. Ele não sei se ele copiou de mim. Copiou não, né? Pegou minha referência e usou, pelo amor de Deus, tô criticando. Mas isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando, que eu conto essa história e falo assim, que o adolescente, por definição, é um idiota. Pra resumir, eu falo, adolescente, por definição, é idiota. Quando eu falo isso, tem gente que me pergunta, pô, você foi adolescente, você era idiota? Eu falei, eu fui idiota pra caramba. Muito. Mas muito. Eu falei, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltava no tempo pra me espancar. De tão idiota que eu fui em certos momentos. Tá? Só que você não sabe isso, porque você é um idiota, você não vai perceber. Falei, quando você tiver 30 anos mais, você olha pra trás e fala, caraca, como eu era idiota. Aí eu falo, se você tem 30 anos ou mais, não se vê como adolescente, como um idiota, é porque você continua sendo um idiota. Porque todo adolescente é um idiota, cara. Isso é por definição. Aí eu falei, então você tá pegando adolescente de 16 anos, que não tem sequer a capacidade de fazer uma consulta na internet, e você tá dando um título pra eles decidirem o futuro do Brasil. Falei, se você desse um 38 pra cada um, você tava fazendo menos mal pra sociedade. Falei, dá uma arma pra cada um. É verdade, hein? Eu falei, gente do céu. Falei, não, olha o estrago que você tá fazendo. Eu falei, dá maconha, cocaína pra esses moleques, que você tá ajudando mais a sociedade. Tô brincando, pelo amor de Deus. Não, né? é pra fazer isso, gente. Não pelo amor de façam Deus. isso, velho. Mas, gente, mas na cabeça dela, ela tá fazendo super o bem. Você entendeu? Na cabeça dela tá fazendo super bem. Falei, gente, não tira título. Instrui essa. Vamos fazer ver qual é a deficiência que eles têm, em que área. Vamos fazer um grupo de estudo. Vamos evoluir. Pô, por que o cara não tá conseguindo fazer uma consulta na internet pra tirar um documento? Vamos ensinar ele a fazer. Não, você vai lá e dá um título na mão do cara. Dá uma arma, é melhor. Você dá uma arma, é melhor. Hoje a maioria das pessoas que votam no Brasil não estão aptas pra votar. Pô, pelo amor de Deus, gente. A grande maioria. A gente já falou aqui quantas vezes? 68% né? dos brasileiros tem um QI menor que de macaco. Isso é dado. Sim. Isso é dado e calculado. Aí eu acho muito bacana quando você pega e fala isso, né? Aí eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, porque o cara que ele quer negar, o negacionista, né? Ele não quer aprender, ele não quer fazer nada. O negacionista é a pior pessoa que tem, né? Tem até... Peraí, deixa eu lembrar aqui que eu vou contar agora, porque eu vou entrar em outra história e eu vou esquecer disso aí. Mas o negacionista, ele te lasca de um jeito. Eu lembro que tem uma história do Star Wars, que é muito bacana. Pra fazer os filmes Star Wars, os caras filmaram em vários lugares. Vários lugares. Filmaram na Inglaterra, filmaram na Tunísia, filmaram inclusive, a floresta de Endor, na lua de Endor. Eles filmam numa floresta de sequoias nos Estados Unidos. Aquilo é uma floresta de sequoias nos Estados Unidos. E aí, tinha o Chewbacca lá com o Han Solo e tal, não sei o quê. Sim. Aí eles tiveram um puto problema. Porque nos Estados Unidos, em vários lugares tal, e em períodos, a caça é liberada. E ali os caras caçavam urso. Acharam que o Chewbacca era um Caramba, Imagina, tá? Aí você imagina você vestido de Chewbacca lá na floresta de sequoia, se ia dar certo. Nós dois vestidos de Chewbacca, se ia dar certo. Aí, os caras tiveram que contratar uns seguranças. E até pessoas que, né, eles iam lá, viam um caçador e falaram, olha, a gente tá filmando aqui e tal, tem um cara lá vestido de urso, né? Ele é um pouquinho mais claro e tal, porque ele é mais claro, né? Do urso, né? Ele não atira no cara, por favor, né? Né? E aí, o cara que fez o Chewbacca, que é um cara grandão que tá dentro daquela fantasia, ele conta essa história e ele falou que não teve problema com caçadores. Que ele não teve nenhum problema com caçadores. O problema dele era os caras que iam lá pra achar o pé grande. Tinha os caras que acreditavam no pé grande e iam lá pra procurar o pé grande. E aí você achava esses caras e falava, olha, meu, a gente tá filmando o filme Star Wars e tal, não sei o quê. E tem aqui o cara vestido de pé grande e tal. E os caras não acreditavam, porque os caras falavam, não, isso aí é o governo querendo esconder o pé grande, você entendeu? Esses caras deram problema pra ele, porque, mano, o negacionista, esse que te lasca, porque ele não quer acreditar de jeito nenhum, você pode falar o que for pra ele que ele não vai acreditar. É o Sasquatch. É o Sasquatch. Tá aqui, vou lá atrás dele. E aí, imagina, mas eu até entendo, o cara que tá já na loucura, né, o cara que tá na loucura, ele já tá na loucura, se ele acredita no pé grande, ele já não é, tipo o cara que acredita na terra plana, né? Sim. Ele já tá na loucura.
Aí aparece lá uns segurança e tal. O cara, você fomentou a loucura dele. Olha, os caras estão escondendo. Você entendeu?